E hoje nós vamos falar sobre o relacionamento. Relacionamento com tipos diferentes de clientes. Caramba, hein? Isso vai dar pano pra manga. Cliente irritado, cliente embaraçado e o cliente insistente. Bora lá! Cliente irritado. Essa pessoa requer de sua parte muita habilidade técnica. Ela vai querer desabafar ou descarregar todo o seu descontentamento em você, pois naquele momento é você quem está representando a empresa, ou seja, alguém que comprou algo ou alguma coisa, um serviço e não deu certo, ou o produto deu defeito, ou não foi entregue. São centenas de coisas que podem acontecer para poder irritar. Você sabe disso porque você já se irritou com alguma empresa, provavelmente. Não é? É na verdade. Todo mundo já passou algum bocado aí com a empresa, com atendimento ou com serviço e que ficou irritado. E adivinha com quem que a pessoa vai brigar? Logicamente eu tenho que ter a maturidade de entender que aquela pessoa está discutindo, está irritada com a empresa, com o produto da empresa, com o serviço daquela empresa e não necessariamente com você, a não ser que você pise na bola também, né? Se você pisa na bola, ele também vai ficar irritado com você. Isso é uma verdade plena, nua e crua. Então, esse tipo de cliente requer da sua parte muita habilidade técnica para poder lidar com essa situação. Mas uma das técnicas que eu posso citar é: a educação quebra qualquer cliente irritado. Então trate com a educação, não seja cínico, não seja debochado, com um sorriso na voz debochado. Tenha sorriso na voz de simpatia, de mostrar que se importa. As coisas que eu mais aprendi nas técnicas de telemarketing, principalmente de vendas, tá? É quando a pessoa parece irritada e eu digo que aquela pessoa tem razão. Ele não conta comigo, que ele não conta que eu vou dizer que ele tem razão. É realmente, o senhor tem razão. Eu entendo o senhor tá transtornado com isso. Provavelmente eu no lugar do senhor ficaria da mesma forma. Porém, eu tô aqui para te ajudar. Isso faz toda a diferença. Então essa pessoa requer da sua parte uma habilidade técnica muito boa, porque ele vai querer descarregar todo o descontentamento do produto, do serviço da empresa, naquele momento em você. Então é uma enxurrada de reclamação. Aí vem um cliente que a gente chama de embaraçado. É aquele cliente que não sabe sequer o produto e fica tirando a paciência do operador. É desorganizado, confuso, solidário, caluniador e temeroso. Ele não tem certeza se ele quer plano A, plano B. Ele não sabe nem se ele tem orçamento para adquirir o plano mais barato, o plano mais caro. Ele não sabe se o serviço vai atender com clareza. Então, precisa desenvolver de você também muita técnica para poder desembaraçar o cliente embaraçado. Ele não sabe se ele quer o produto, ele acaba tirando a sua paciência. E fica naquele mimimi, no tititi, pororô, e você tenta. Então, você precisa ser firme, precisa ser objetivo e sempre esclarecer todas as dúvidas que surgir. E se você perceber que ele está entrando num loop de fala sem fim e volta no mesmo problema, você vai começar a fazer perguntas para o seu cliente para mostrar para ele que ele não sabe o que ele quer. Ou, por outro lado, se você perceber que ele é uma pessoa que costuma ouvir as outras pessoas, ele tem uma capacidade de aprendizado, dá para perceber isso durante uma conversa, você vai fazer o quê? Você vai tratar ele com perguntas, aonde vão ajudar ele mesmo a esclarecer e ele poder decidir se ele quer o produto ou não, se ele quer o serviço com a empresa ou não.
Então, cuidado que normalmente esse perfil de cliente, o cliente embaraçado, ele é desorganizado, ele é confuso, ele é caluniador e ele é temeroso. Então, muito cuidado, porque isso no final, amigo, acaba em PROCON, acaba em pequenas causas e por aí vai. A gente tem que ficar muito esperto com todos os perfis de clientes, porque tem gente boa que está querendo saber sobre os serviços, mas também tem gente que está querendo se aproveitar da situação. Bom, e eu ainda tenho um cliente insistente, aquele que pega o telefone, liga para você ou você liga para ele, ele blá, 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 onde ele fica naquela ideia e não sai dela. Olha só, ele é aquele que adora ficar conversando no telefone. Apesar de não se interessar pelo produto, ele arranja uma desculpa para falar com o chefe, ele quer falar com o seu supervisor. Ele acredita que você não será capaz de resolver o problema dele. É o dono da verdade e não admite ser contrariado. Eu lembro uma vez que eu acompanhei um atendimento na área da informática, onde o cliente, o atendente estava vendendo algum produto e o cliente estava com problema no computador. Se eu não me engano, era na placa-mãe de um notebook, e ele explicando que aquela geração de computadores daquele ano, daquela determinada marca, ela veio com problema. Ela veio com problema lá daquela determinada fábrica. Então aquele problema só seria possível solucionar com a substituição da placa-mãe. Porém, a placa-mãe, naquele caso, era o item um dos mais caros naquele momento para se vender. E o cliente insistente, ele entendia que o cara ali, o atendente, o operador ali do telemarketing, ele do atendimento, ele queria só vender um produto caro, mas não era realmente a solução do problema dele. Então ele insistia. E o argumento que o cliente usava era que ele era formado em TI e que não era esse problema, enfim, final da história. O cliente teve que comprar a placa-mãe e foi solucionado o problema, mas foi uma insistência em afirmar as ideias e teorias e de que ele sabia e que o problema não era ele, o problema era o atendente, ele queria falar com o supervisor, com o gerente dele, ele não podia ser contrariado. Então, muito cuidado com o cliente insistente. Você precisa ser firme, não grosseiro, nem cínico, nem debochado, ok? Show de bola. Então, nós vimos aí o perfil do cliente irritado, cliente embaraçado e o cliente insistente. Você vai descobrir novos perfis porque isso muda e se acrescenta constantemente. Constantemente, todo mundo que trabalha em call center tem uma historinha para contar. Todo mundo. Eu não posso... As minhas histórias de call center são para maiores de 18 anos. Ótimo. Eu vou dar para você agora 8 regras comportamentais de bônus, ok? A primeira regra comportamental é a seguinte: atenda prontamente com um sorriso, mas é pelo telefone, sorriso na voz. 2. Identifique seu departamento, diga seu nome e cumprimente. 3. Identifique seu interlocutor. 4. Seja cortês e respeitoso. 5. Confirme as grafias dos nomes. Está correto como se escreve. 6. Confirme os números que foram passados. 7. Repita todas as suas notas, certificando de que está tudo correto. Tudo que você escreveu sobre aquele atendimento, verifique, leia novamente, ok? 8. Nunca mastigue chicletes ou mantenha balas ou alimentos na boca. Não se fala com nada na boca, ok? As pessoas precisam entender a sua dicção, você precisa falar de modo claro e pausado para que todos compreendam. Show? Atenda prontamente, identifique seu departamento, identifique quem está conversando com você, seja respeitoso, cortês, ok? Corrija os nomes, confirme os números, repita todos os seus procedimentos para verificar se está tudo certinho e nada de mastigar chiclete ou chupar bala na hora do seu atendimento. Na próxima aula nós temos um assunto tão top para tratar, então você não pode perder. Eu sou Vinícius Lécio e hoje nós vimos tipos de clientes e ainda ganhou de bônus as regras de comportamento sobre atendimento.
Tá pronto para nossa próxima aula? No nosso próximo vídeo? Esse curso é top, não é? E eu tenho certeza que você vai ter uma vida show de bola, de sucesso nessa profissão. Abraços!